Então, o que a gente tem aqui? De maneira geral, indo lá pro... adorei, tô me achando. Então, aqui, ó, tem dois textos. Esse texto dos Spink, então, é uma possibilidade para vocês verem, para ampliar tudo isso, tá? Mas nós vamos trabalhar com esse segundo aqui, abordagens na psicologia social e seu ensino. Por que é didático? Porque a gente está falando de uma formação ou então um conjunto aí, um paradigma para mim construir, então, uma disciplina, né? Então, ela se torna uma disciplina, né? Se torna um viés aí com várias possibilidades. Só que não tem um consenso de a gente dizer que pode ser um paradigma, né? Que a gente traz o Kuhn aqui para dizer o que é uma noção de paradigma, mas aí ele fala, bom, no meio da psicologia, assim como não é diferente na psicologia social, não se tem um consenso, porque é um terreno de disputas, né? E a psicologia, gente, eu não sei se vocês já perceberam, vocês já começaram a perceber isso, que tem aí várias possibilidades, mas ainda a gente tem essa dificuldade de lidar com essa diversidade, né? Então vocês vão começar a ir, quanto mais à frente do curso, vendo as nossas ramificações, as várias psicologias. Mas aí ele fala, bom, é um terreno de disputas, por quê? O que nós estamos vendo aí ao longo dessa disciplina, né? Para que uma se consolide, né, enquanto abordagem, enquanto perspectiva teórica, enfim, algo, né, ou algo que é um paradigma de fato, né, eu preciso me distanciar das que já tem. Então, eu teço crítica, eu me distancio, eu crio um corpo teórico, eu tenho lá uma série de conceitos que eu preciso, além de ter nomenclatura, sentidos diferentes, porque senão o outro que vai ser lá do que eu estou criticando, ele fala, bom, mas não está diferente do que a gente está já apresentando, então o que tem de novo? Não se tem novidade nisso. Então, por isso que vocês estão vendo essa diversidade, possibilidades que não é nada em vista do que vocês têm aí pela frente, é só uma disciplina que acaba não contemplando, e nem sei se isso é possível, mas que vocês têm aí tempo para pesquisar e ver as possibilidades, que ele diz, não se tem um consenso em relação a isso. Por quê? Porque em relação a, ele coloca aqui, ó, ao contrário, há intensas disputas, pouca tolerância sobre pontos de vista diferentes e nenhuma concordância sobre quais seriam os pressupostos teóricos básicos, tá? Problema que, como vimos, né, ou temos visto, acomete toda a psicologia. Isso aqui são os Spink falando. Né? Por quê? Porque a gente tem a psicologia social, aí a gente tem uma vertente do social e da psicologia, então a gente tem uma psicologia social psicológica, aí a gente tem uma psicologia social sociológica, que caminha aí para as ciências sociais, que é diferente se vocês forem fazer, por exemplo, um mestrado e um doutorado dentro do campo da psicologia. As metodologias são totalmente diferentes, né? Então, aí a gente vai começar a fazer as amarrações aqui, quando ele vai estar falando de quanti-quali, porque isso diz muito. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele coloca alguns eixos, como os Spink colocam como histórias. O Calegari, ele vai colocar como tradições, só que ele amplia um pouquinho mais e considera algumas coisas do que os Spink. Então, ele coloca aqui um eixo da psicologia, seria em relação à psicologia social experimental. Lá no Calegari, ele coloca um pouquinho antes. E aí, depois que ele vai entrar na vertente norte-americana, então, de psicologia experimental, tá? Então, ele coloca o quê? Que é o que a gente está vendo. Então, tem um método aí, né? Que é muito mais positivista, que a gente vai observar o fenômeno, a gente vai controlar as variáveis, tá? Então, é esse que é o viés da psicologia experimental que a gente está falando. Só que aí a psicologia social também bebe do quê? Dessa metodologia da fonte das ciências naturais, tá? Aí ele traz, bom, tem uma segunda história, depois vocês vão ver essa repetição, mas de uma outra maneira, com um outro escrito ali no Calegari. Então, em parte vinculada com a primeira, focaliza no quê? Nos acontecimentos e as agendas públicas da sociedade ocidental, mostrando como, de maneira prática, a psicologia social em que é capaz de aplicar de maneira flexível sua base teórica a questões atuais. Então, o que a gente começa a pensar? Eu estou construindo um conjunto teórico. Em cima disso, o que eu também tenho? Eu tenho questões que estão acontecendo na atualidade. Então, a gente começa a poder pensar o quê? Um conjunto teórico que
tem a ver, então, ou pode ter a ver com questões que são da atualidade, tá? E aí a gente está falando do quê? Psicologia social, né? Produzindo hoje uma linguagem muito mais comunitária, ou se fosse falar de Latour, sociabilidades e materialidades, né? Então, várias realidades aí. Só que isso também, aí eu estou falando de outro viés dentro da psicologia social. Então, eu vou ficar bem quietinha para não confundir mais. Enfim, aí a gente tem o quê? A gente tem um terceiro eixo aqui que ele faz o quê? Uma análise contextual sobre os acontecimentos e momentos, né? Argumentando de diferentes maneiras que a psicologia social é produto de seu tempo e que uma disciplina precisa assumir uma postura crítica. E aí ele vai dizer em relação aos eventos cotidianos, entendidos não só como fatos da natureza social, mas como produções sociais específicas, tá? Então elas não é quando ele fala assim de produções sociais específicas, é porque só aquela realidade que pode produzir essas práticas, porque é nesse conjunto de interação, tá? Aqui a postura é crítica e não mais descritiva, buscando intervir não somente as resoluções de problemas, mas também na maneira em que estes são formulados socialmente. Então, eu preciso trazer o que aqui? Como protagonismo? Os atores, né? Eu preciso fazer isso. E lá no Calegari nós vamos ver isso, mas dentro das Américas, tá? Então, deixa eu pular agora. Bom, aqui eles vão trazer sobre os textos, e aí eu trouxe para vocês aqui, mas de maneira bem simples. Como é que isso vai ser, qual que vai sendo o interesse de pesquisa, então vão mudando os temas, tá? Os temas vão sendo mudados ao longo, e eles pegam trechos de livros, de fato, para fazer isso, aonde os temas vão mudando. Aqui, ó. Então, o que eles começam a pensar aqui, ó? Algumas distinções começam a aparecer, cognitivo e social, porque lembra que lá no estruturalismo e no funcionalismo não aparecia social, vocês lembram? Aparecia? Quem fez prova, assistiu aula? Alguém lembra? Não? Tá. Então, nós não tínhamos essa perspectiva, nós tínhamos uma perspectiva muito mais o quê? Individual, introspectiva, né? Então, sempre eu estava falando do sujeito, do indivíduo, nível de consciência, processos psicológicos hoje que vocês vão ver lá na frente. Então, processos cognitivos, nível... Lembra que eu precisava me distanciar do que era consciência? Eu precisava bom, estou falando de fenômenos que são conscientes, eu preciso mensurar isso. Então, lá naquela época, até para a própria Constituição, isso foi muito importante. Chegou um tempo que isso saturou. Só que esse viés ele ficou mais acerca do quê? Do que a gente denomina, então, em campo de ciências naturais, que é com que eu trabalho. Então, é um outro jeito de se fazer pesquisa. E aí, quando eu estou falando do social, eu tenho que ter uma metodologia específica. Mas lá na frente eu vou voltar. Então, ele começa a dizer o quê? Que os interesses nos temas de pesquisa começam a mudar, né? Então, de indivíduo a gente tem grupo, né? De psicologia social americana e europeia, então começa a dividir o que é europeu e o que é americana, né? Self, olha que legal. Mas tem identidade social, e aí a gente sabe o quanto que isso é importante hoje, dentro da constituição do sujeito, né? Atitudes e comportamentos, grupos, normas. Normas é o quê? Dita sempre o que está fora do sujeito, né? Outras coisas também, ideologia, representação social, linguagem, conhecimento. Então, ele vai mostrando para nós ali no texto, eles dois vão fazendo isso, a Mary Jane e o Peter Spark, que é um casal, tá, gente? Lá da PUC, por exemplo, essas temáticas elas vão aparecendo, tá? Então, de alguma maneira, surge esse interesse. Por quê? Porque já vai ter um nível, aí o Calegari mostra, eles também mostram, o nível de saturação lá em relação à psicologia social que é produzida na Europa e produzida nos Estados Unidos. E aí a gente aqui chega para nós e a gente fala, opa, mas me parece que isso não está funcionando, né? Aqui, o Calegari, a gente já entra aqui no Calegari, né? E ele vai colocar aqui o surgimento,
vai falar, então, da disciplina, ele já fala da constituição da disciplina, fala da constituição da psicologia, e diferente da sociologia e da psicologia social. Aí, dentro disso, ele vai estar colocando também, que é muito legal a gente poder pensar, né, que tem uma pluralidade na constituição da psicologia social, o que significa origens múltiplas, e não apenas pela obra de um autor. Por quê? Porque na maior parte dos textos que a gente às vezes vê, a gente vai ter um autor por trás. Então, por exemplo, vocês lembram que nas ciências cognitivas nós víamos por grupos que existiam aqui no Brasil? Então, grupo tal de pesquisa. Então, é aqui, né? É o pessoal que estuda. Não tinha um autor que era o que representava tudo isso. Só que dentro, por exemplo, de umas ramificações das tradições que depois a gente vai ver no Calegari, quando ele traz, tem as representações sociais. E dentro das representações sociais, quem que é mais citado? Moscovici. Então, o que ele está dizendo? É para além, então, de um autor. A gente está falando, então, de algo que contribui, que dá robustez, então, para esse pensamento. Só que aí eu estou falando também de concepção teórica e metodologia, que daí é diferente. Né? Se eu estou falando de representação social, eu tenho que ter uma metodologia para isso. Se eu estou trabalhando com Latour, porque eu já trabalhei com Latour, eu estou falando de quê? De método descritivo. Então, também, por um lado, tem a ver com isso. Por mais que eu fuja, eu volto no mesmo, sabe? Volto no mesmo ponto que eu estou discutindo. E aí a gente vai ficar aí, que aí, por exemplo, a Torrade é um viés dentro da psicologia social, mas que eu considero humano e não humano, que foi o que eu trabalhei. Porque eu trabalhava com a interferência de tudo ali, com as traduções, enfim, que eu gosto disso. Só que, qual que era a metodologia? Descritiva, eu não fazia análise. Então, quando eu estou falando de Foucault, que é uma das tradições que ele vai trazer, o Foucault vai trabalhar com rizoma, cartografia, por exemplo, dentro de um método que eu trabalhei. Então, é muito parecido com cartografia, porque eu estou trabalhando localidades, estou trabalhando realidades dentro do que eu fiz, dentro de toda uma pesquisa. Eu vou para locais, estou ali dentro. Onde fica essa região? Isso é cartografar. Entretanto, eu não faço análise. Eu descrevo por onde eu andei e vou construindo isso e trazendo esses atores. Né? Então, é diferente a escrita, é diferente os métodos, é diferente como tudo isso vai sendo criado. E eu participo dessa realidade. Então, eu vou performando junto com a pesquisa que vai acontecendo. Eu não sou simplesmente um pesquisador que observa. Eu sou um pesquisador que está no campo, está atuando. Diferente, por exemplo, se a gente fosse falar do quê? De uma psicologia social experimental, que aí você fica muito mais observando. Ou se você for trabalhar com representação, você pergunta, então, quantas palavras vêm, sei lá, não lembro muito do método de representação, mas as 5 primeiras palavras que vêm na sua cabeça quando você pensa nisso, sei lá, um fenômeno que aconteceu e que impactou uma comunidade. Aí a pessoa cita. Você está coletando dados, você não participa, você não está ali de alguma maneira vivenciando o fenômeno. Você está coletando dados de tudo isso, mas não quer dizer que isso não tem uma representatividade. Porque tem todo o quê? Uma metodologia que contempla tudo isso, tá? Bom, vamos lá. Alguma pergunta? Tá tudo certo aí? Bom, as tradições. Então, o que o Calegari coloca para nós? Que eu acho que isso é legal vocês saberem, né? Ele vai colocar aqui deixa eu passar, passei. Aqui. Então, a primeira tradição que ele traz aqui é a sociológica americana. Então, a gente já está vindo lá da América do Norte, né, que é o interacionismo simbólico, e ele coloca esse George Mead aqui, né, como aí o que representa. Então, a gente está falando de novo de uma pessoa, né, e do interacionismo simbólico, né, mas quem que fala de tudo isso? O Mead. Tá. E aí ele coloca como isso vai se desenvolvendo, né? Enfim, que aí a teorização de Mead, então, ela continua influenciando teóricos contemporâneos, né? Como o Hermans aqui, que afirma que a única tentativa promissora de aprender conceitualmente o conteúdo pleno do significado da individualização social encontra-se na psicologia social de Mead. Então, a gente vê um nome que representa aí tudo isso aí. Mas, enfim.
Após isso, a gente tem a tradição do experimentalismo. Então, isso faz um link lá com os Spinks, quando eles colocaram esse primeiro eixo. Então, esse eixo tem muito mais representação, por exemplo, do que o eixo do MIDI, porque a gente está falando do MIDI, a gente está falando... Daí aqui não, aqui já é muito mais amplo, né? Quando eu estou falando do experimentalismo. Por quê? Porque aqui também tem a ver com behaviorismo. Lembra que vocês estudaram behaviorismo, né? Então, tem a ver com isso também. Por quê? Porque é um método que a gente utiliza em laboratório. Enfim, tem a ver com tudo isso, tá? Tá aqui, com behaviorismo, neobehaviorismo, a psicologia cognitiva, a psicologia social ganhou visibilidade principalmente pelos atores provenientes dessa tradição, né? Então, Farr aponta a Asch como um dos precursores, então, da psicologia social cognitiva nos Estados Unidos. No entanto, por ter boa parte de suas ideias inspiradas na Gestalt, Corgas o localiza ainda sobre as influências dessas últimas e não da psicologia cognitiva, tá? E aqui vocês veem o quê? Que o método das ciências naturais ainda está sendo utilizado pelas ciências sociais. E aí o que ele traz nesse texto que é bem legal, por um lado? Ele vai estar falando que, com essa dissonância entre teoria e metodologia, faz com que eu perceba que eu não apreendo a realidade quando eu estou falando de social. Então, o que eu quero dizer com isso? Um método, uma metodologia voltada para ciências sociais, falando de social, não é contemplado. E aí faz com que quem é da área da social fale, opa, não funciona. Então, eu me aproximo novamente do quê? Eu tenho que pensar em metodologias, né, aí que contemplem essa teoria que eu tenho do social. Senão fica muito distante. Não vai dar conta dessa realidade. Então é isso que a gente começa a ver aí, quando ele vai, o quê? Indo para o que os Spink mostram, quando eu estou falando de grupos, porque grupos têm a ver com social. A gente está falando de sociabilidades, de interação. Lembra lá do texto do Vygotsky, quando ele está falando de social? Interação, né? Então eu preciso ir atrás do quê? Do que está consonante com a perspectiva teórica que eu quero lançar. E atrás disso eu vou buscando esses tipos de metodologias que contemplam, tá? E aí ele fala que esse distanciamento foi muito importante para consolidar, por exemplo, que é o que ele entra depois nas pesquisas e nas discussões de pesquisa qual e quant. Por quê? Quant está voltado muito mais para um cunho de natureza das ciências naturais, ou exatas, enfim, né? Como a gente já tem. E a gente tem o quali que está voltado muito mais aí para essas áreas como das ciências sociais, enfim. Só que aí a gente entraria, por exemplo, a psicanálise também usa quali, enfim, aí depende muito de como a gente vai estar pensando aí essas abordagens ou essas áreas de atuação para mim estar entrando numa metodologia que seja quali. Hoje, dentro do que a gente tem na academia, tem, por exemplo, quando eu trabalhei Latour, eu só trabalhei quali, não trabalhei quant, não tinham dados para eu quantificar. Então, a descritiva me permite eu não utilizar quant, mas às vezes você vai poder utilizar os dois, como se fosse os dois jeitos de quant e quali. Eu preciso de dados, eu vou quantificar esses dados, então eu estou lá na representação social. Então eu vou pegar e vou coletar as palavras que foram ditas, quantas pessoas disseram, quantas apareceram, quais foram essas palavras, ou quais as palavras que mais apareceram, por exemplo. Isso é quant e depois isso é quali, porque eu faço uma análise das palavras que mais apareceram. Então, hoje, em algumas pesquisas, não se tem mais essa briga do que se fala tanto de quant e quali. Mas, enfim, é uma discussão importante para a gente poder pensar. Por quê? Porque tem programas que às vezes vocês vão entrar e que vocês só vão fazer quali. E tem outros que vão ser muito mais quant. Por exemplo, o meu é só quant. Eu não vou ficar lá quali, embora eu faça uma análise de dados. O meu trabalho na análise é todo quantitativo. Eu tenho muito gráfico. Então, o tempo todo eu estou ali. Pego os dados e faço análise dos dados. Ponto. Então, ele coloca aqui da tradição sociológica europeia das representações, que é por Moscovici, né? Então, aqui a gente está falando de quem? De uma pessoa, né? De um autor. Então, volta naquilo que ele falou, mas é muito mais amplo que isso. Os Spink traz isso de maneira um pouco mais ampla, né?
E aqui ele vai colocar, então, a crise na abordagem latino-americana, né, que eu quero trazer para vocês aqui. E aí, aqui ele vai dizer o que para nós, nesta crise, né? Que, de alguma maneira, ali no... Deixa eu passar. Pronto. Então, ele coloca que o que já vigorava na Europa, nos Estados Unidos, e o que estava acontecendo aqui para a América, aqui pela América, por exemplo, América Latina, né? Porque Estados Unidos é América do Norte. Nós estávamos reproduzindo isso que estava sendo construído lá. Então, nós pegávamos uma teoria junto com uma metodologia e nós só aplicávamos aqui. Só que o que começou a aparecer? Isso já não nos atendia. Não tinha a ver com a nossa realidade. Então, aqui começam a aparecer o quê? Várias críticas, né? E com isso, eles vão ter encontros, né? E que vocês sabem que a gente precisa de um grupo para validar tudo que nós produzimos. Por isso que existem congressos específicos para onde nós vamos. Nós temos que saber, por exemplo, o nosso trabalho, em qual congresso que nós vamos submeter o nosso trabalho, que são grupos que validam, né, o que nós estamos escrevendo e produzindo. E tem que ter a ver com isso, senão o grupo também não aceita. Daí você vai ter que encontrar alguém que aceite isso, que tem a ver com o que você está produzindo. Nesse sentido de tanta provocação e de tanta discussão em cima do que se estava acontecendo, eles vão criar o que nesse congresso? Né? Eles vão criar aí um encontro de brasileiros e nesse congresso vai criar o que a gente tem hoje, a Abrapso, tá? Que é a Associação Brasileira de Psicologia Social. Então foi um impulso definitivo da criação da Abrapso aqui, em novembro de 79, por meio do primeiro encontro de psicologia social sediado em São Paulo, com o tema Psicologia Social e Problemas Urbanos, porque ninguém pensava nisso. Então, a criação veio em fomento disso, justamente tecendo essas críticas, por quê? Porque a gente tinha que olhar para as nossas realidades. Tá? Então, é uma postura muito crítica mesmo. E aqui vocês lembrem muito desse marco. Por quê? Porque isso é fundamental, né? Quando a gente tem aí a Associação Brasileira da Psicologia Social, tá? E aí ele coloca aqui, nesse contexto de questionamento teórico, metodológico, político, nasce a psicologia social comunitária. Então, nasce daqui, das nossas, da América Latina, surge a psicologia social comunitária, a psicologia comunitária e a psicologia política, que ele vai colocar mais ali à frente. Por quê? Porque é uma postura crítica que a gente tem que ter esse olhar político, de não neutralidade, de entender tudo isso que também interfere aí nessas realidades, tá? E aqui a gente vê os termos que começam a aparecer, psicossocial, e aí hoje a gente já tem termos que já são mais presentes. Aqui só aparece psicossocial, mas o que a gente utiliza muito hoje é a dimensão biopsicossocial, tá? Então é olhar o sujeito contemplando tudo isso. O olhar de quê? É biológico, psíquico e social. Então eu contemplo e toda essa esfera para me falar, opa, olhei o sujeito nessa dimensão, sim. Então, beleza, a partir disso, então, a gente vai pensar, tá? Bom, aqui ele coloca o quê? Que é importante para nós. Aqui ele vai trazer algo de Martim Baró, que é muito importante, que ele coloca aqui a realidade a partir do psicossocial, ou seja, um saber dialético das pessoas sobre si mesmas e sobre coletividade. Por quê? Porque ele está resgatando o protagonismo aqui. E aí, quando a gente está estudando psicologia comunitária, e vocês têm professores excelentes nessa área, que a professora Jaque é fantástica, que já trabalhou, que trabalha e trabalhou nessa área. Então, a gente está resgatando o que o sujeito para esse protagonismo, quando ele fala assim, ó, romper com a alienação constituída em esquemas fatalistas, sustentados ideologicamente, que consideram a maioria popular como indolente, preguiçosa e incapaz de transformar-se na realidade. Então, tem um saber que diz muito mais do sujeito sobre o que ele pode dizer. Eu não escuto o sujeito, porque o meu saber está acima dele. Então, não dá para eu fazer leituras de realidades quando a minha teoria está muito acima do sujeito. Ela não vai apreender essa dimensão, porque ela não contempla o sujeito, entende?
Então, eu não trago ele como protagonista para ele também entender tudo isso e participar e se engajar. Por quê? Porque eu tenho algo muito maior que ele que diz o que ele tem que fazer, né? Sair da reprodução da relação dominação e submissão, né? Então, é empoderar mesmo, é trazer o sujeito como protagonista e recuperação de memória histórica, né? Para assumir uma ligação do passado e do presente, numa perspectiva de futuro aqui. Que integram, então, o pertencimento de lutas políticas no âmbito pessoal e social, tá? Então, aqui ele vai trazer essa perspectiva que ele coloca como a psicologia política, né? E aí a gente tem isso dentro do quê? Da psicologia social. Então, a vertente política e a vertente comunitária, tá? E aí a gente tem que se estender o quê? Dentro de um campo teórico, metodológico, esses processos políticos. E aí ele vai falar aqui, né? E aí ele coloca para a gente finalizar. Como vimos até o momento, após a crise da psicologia social, muitos psicólogos passam a atuar com base nas teorias mais condizentes com a realidade latino-americana. Então, é romper com tudo isso, né? Não obstante já existir, então, uma produção prático-teórica relevante na área, né? Para essa vertente, em que não é tratada como uma tradição. Isso a gente tem que pensar. O que será que está por trás disso? Lembra que nós vimos as tradições, nós vimos os eixos? E por que psicologia social, política e comunitária não é considerada uma tradição? Será que tem a ver, por exemplo, com as regionalidades? Né? O que tem a ver com tudo isso? Né? Não veio dos Estados Unidos, não veio da Europa. Ou o que os grupos aí não aceitam, né? Isso como uma tradição. Enfim, a gente ainda está constituindo, então, como é um movimento muito novo, né? A gente ainda está constituindo, então, teoria, metodologias que contemplem isso que eu estou querendo propor, né? E porque ele fala, ó, por não possuir uma sedimentação paradigmática, né? Porque eu preciso ter uma robustez no corpo teórico e metodológico. Aí fala assim, beleza, você dá conta? Sim, porque aí você quebra o outro paradigma, né? Tem um paradigma aí, mas como é que eu me distancio dele e me aproprio do meu, né? Então eu preciso ter uma robustez, tanto teórica e metodológica, tá? Então, ele vai dizer aqui as duas, né? A psicologia social comunitária, que na América Latina já apresenta produção teórica relevante e expressiva, e a política, que também está ganhando força. Então, a gente ainda está, gente, aqui para esse texto de 2010, então a gente já tem 10 anos, eu acho que já está muito mais forte nesse sentido. Deixa eu parar aqui. Então, a gente já tem uma robustez maior aí, tá? Mas eu já tenho, por exemplo, eu tenho contatos, um colega meu do laboratório dos SPINC, por exemplo, do grupo dos SPINC, eles produzem muito. Então, é esse o movimento, né? Para vocês saberem aí, dar uma pincelada, né? Entenderem aí que tem várias psicologias aí dentro desse campo da psicologia social, então várias psicologias aí, né? Dentro dessas sociabilidades. Na verdade, sociabilidades a gente só vai ter com a psicologia comunitária e pós, né? Mas que tem uma possibilidade aí dentro dessa psicologia social, que surgiu e que daí foi ganhando um corpo próprio, né? Foi buscando também uma diferenciação aí, precisa de espaço para isso. Gente, tranquilo para vocês? Beleza. Obrigada por você fazer a língua de sinais para mim. Lu, boa noite, gente. Então, sem dúvida, então podemos encerrar, né? Deixa eu